a coisa da... que relação tudo que a gente está conversando aqui sobre autoconhecimento tem com o conceito de ciclo, de fechar ciclo, fechar Gestalt, que eu acho que é o conceito que é mais conhecido para o povo que não é da Gestalt. É esse. Né? O de fechar. Sim. Exato. Que lugar isso tem? Porque isso é tão comum. Sim. E isso quando isso pode produzir tanto sofrimento, né? Sim, demais. Que relação isso tem com o autoconhecimento? Tem gente que insiste em permanecer em ciclos falidos que na prática já acabaram e a pessoa está ali. Sim. É porque ela não se conhece bem? É por isso que ela não fecha? Eu acho que talvez seja um processo de ainda não se conhecer nesse lugar que a pessoa se encontra. Porque, assim, como o Ju estava trazendo, Gestalt significa configuração. Sim. Então, a forma, isso. A gente sempre usa, tem até... por exemplo, quando a gente... Pels trazia muito isso, que nós, seres humanos, a gente tem uma tendência de fechar formas. Então, por exemplo, a gente olha para um círculo que ele tá mais ou menos fechado, mas ainda tem uma aberturazinha. Um dos princípios lá que a gente falou no começozinho. Isso, do Psicologia da Gestalt. Do Kafka, do Wertheimer. Isso, é fechamento, né? O fechamento. A gente fecha. A gente vê um negocinho, a gente já vê um círculo. Sim. E não era um círculo. Não são duas partes. São duas partes. Então, tem essa tendência, né? Então, nós temos tendências a gente precisa, muitas vezes, fechar ciclos. A gente precisa reconhecer que as coisas vêm, que as coisas vão. Por exemplo, nascimento e morte, né? A gente vive desses ciclos. E eu acho que na nossa vida toda, a gente sempre vai estar tendo coisas que nascem, tendo coisas que morrem. Vários ciclos, né? Várias áreas. Mas, às vezes, é onde está o ponto. Às vezes, a gente vive determinada coisa que a gente não conseguiu elaborar dentro da gente, da forma que deveria. Então, a gente só deixa ali, como a Ju falou, deixa ali embaixo do tapete. E vai juntando, e vai juntando. Chega a hora que tem muita coisa inacabada dentro da gente. E que aí aparece de diversas formas no nosso corpo. A tensão, porque o corpo fala de diversas maneiras, né? Então, ansiedade, tensão, depressão, vários desses transtornos, enfim, que vão aparecendo como uma forma de linguagem. A gente fala, você precisa olhar para isso. Fecha. Você precisa fechar isso. Mas aí é toda aquela questão que a gente vem conversando. É muito difícil, às vezes, da pessoa entender e de querer olhar para isso, porque é muito difícil. Então, é basicamente isso. A gente precisa fechar esses ciclos para que os outros possam vir e que a gente possa olhar com abertura para esse outro. Porque muitas vezes a gente tá fechado, a gente tá nesse ainda. Que tá... Isso vale para tanta coisa na vida? Demais. Isso vale para relações amorosas, isso vale para tudo. Relações de trabalho. Eu tô aqui pensando... De novo, eu tô pensando na minha prática terapêutica, mas eu não quero a gente não fala tem jeito, do que a né? gente vive, né? Sim. Gente, por exemplo, que rompeu, vamos pensar assim em termos cronológicos, rompeu 25, 30, ou até mais, tem até mais idade, e ainda está no ciclo da adolescência. Sim. E isso produz tanto sofrimento e tanta tensão, tensão familiar, dentre outros. Aquele adolescente ferido, né? Aquela criança interior ferida, ainda tá vivíssimo. E você falando até esse exemplo do círculo, eu imaginei... vamos pegar um exemplo, ilustrar. Uma corrente, um colarzinho, não tem várias argolinhas? Tem. E eu já fiz bijuteria, quando você, para encaixar uma corrente na outra, você abre uma argolinha e fecha. Se você... e ela é um círculo um pouquinho aberto. Se você não fecha, você vai prendendo várias argolinhas. E no final se torna uma corrente. Imagina que vários ciclos que não se fecham se tornam argolinhas abertas, que se encaixam em outros se tornam uma grande corrente. Então, que metáfora. Veio agora, ela falou, eu lembrei de uma argolinha de... É bem gestatoterapia. O fenômeno surgiu, uma metáfora poderosa. Mas para conseguir romper, eu tenho que pegar uma em aberto e soltar. E aí rompe toda aquela corrente que se formou. Sim. Então, pegar até o exemplo rápido dela de mudança, se eu tô num ambiente e aquele ambiente não me faz bem, eu vou buscar outro. Mas se eu não cuido de encerrar aquele ciclo ali, eu vou levar muito do que eu vivi ali pro outro. Então, às vezes, o encerrar um ciclo é para poder começar realmente um outro de uma forma
mais saudável. Aberto, como se fosse uma folha em branco mesmo. Difícil fazer isso fora da terapia, hein? É bem difícil. Eu vivo até hoje na minha, então... Exatamente, pois é. Ô, Paulo, mas eu posso só concluir uma Pode. coisa? Porque eu acho que é importante disso. Você tinha perguntado se precisa estar em terapia, né? Eu acho que, assim, não quer dizer que todo mundo precise, porque, como a gente falou, as pessoas precisam... as pessoas têm esse potencial, esse recurso dentro de si. Mas eu acho que a terapia facilita e ajuda a chegar em um processo muito mais, assim, não rápido, mas mais profundo ali da coisa.